CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na moda. Eu converso com Suelen Joner. Ela é Head de Sustentabilidade da Arezzo & Co. A Arezzo & Co é a líder no setor de calçados e acessórios no Brasil e também tem operações no setor têxtil. Suelen, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Prazer estar aqui mais uma vez falando contigo sobre essa temática tão importante, né, e tão relevante que é a sustentabilidade, ainda mais num setor que a gente gosta tanto, que é a moda. Suelen, vamos começar falando sobre a história de sustentabilidade da Arezzo & Co. É antiga? Foi um despertar recente? Conta pra gente. Bom, a sustentabilidade, né, na Arezzo & Co, ela começa com ações, né, pontuais, com ações, né, de responsabilidade social, com ações relacionadas ao meio ambiente, mas a área mesmo foi estruturada, né, e criada só em 2021, né, quando eu vim para cá com esse desafio, né, de estruturar e centralizar todas essas ações que já existiam, né, e construir uma estratégia que tivesse conexão com a estratégia do negócio, que gerasse valor, então, para o negócio a partir da temática de sustentabilidade. E a partir daí, tudo se desdobra, né? A gente constrói uma estratégia, a gente alinha essa estratégia à estratégia do negócio, a gente constrói uma governança, né, que vai apoiar, né, o desdobramento dessa estratégia para todos os negócios e define metas, compromissos, ações aí, e que a gente vai contar, que eu vou poder aprofundar aqui um pouquinho contigo. De onde surgiu a necessidade? Qual foi a mola propulsora da necessidade mesmo de estruturação das estratégias? Acho que é uma soma de fatores, né? Acho que o fato da empresa ser uma empresa de capital aberto, ela já acaba recebendo, né, muitas demandas de mercado relacionado às questões relacionadas à sustentabilidade, né? Muitos investidores, tanto estrangeiros quanto nacionais, cobrando, né, e olhando a sustentabilidade como um fator de risco e oportunidade para investimento, mas também a sociedade como um todo, né? A gente vê um amadurecimento com relação ao entendimento da importância da sustentabilidade, principalmente atrelado ao setor da moda, né, que é duramente criticado há muitos anos, relacionado aos seus impactos, tanto na frente social quanto ambiental, para esse tema. Então, acho que a soma de todos esses fatores, né, e o entendimento também que a sustentabilidade pode gerar valor para o negócio, fez com que a empresa seguisse por esse caminho, né, entendendo esse caminho como um caminho estratégico, né, e benéfico para todo o negócio. Vamos destrinchar, então, a estratégia de sustentabilidade de vocês. Eu sei que ela está baseada em 4 pilares prioritários: produção responsável, meio ambiente saudável, pessoas empoderadas e comunicação transparente. Isso aí. Bom, então eu vou falar um pouquinho de cada um, né, desses pilares para poder dar uma dimensão, né, e falar dos principais projetos e ações que a gente tem em cada um deles. Começando pelo pilar de produção responsável, né, é importante dizer que apesar da gente ter uma produção própria, né, dos nossos produtos, a gente depende de uma cadeia de produção, né, muito grande ainda, né, hoje em torno de 10 a 14% a gente produz do que a gente comercializa e o resto todo vem de uma cadeia de operação, uma cadeia de fornecimento aí conectado ao nosso negócio. Então, para esse pilar ele olha muito para as questões, né, de conformidade socioambiental dessa cadeia, né? A gente tem um olhar muito atento, porque a gente sabe, né, que na moda existe, né, um tema material muito importante que é, né, a conformidade da cadeia, né, de abastecimento dessa moda como um todo, principalmente pelas questões sociais, de vulnerabilidade dessa cadeia. Então, para isso, a gente tem uma série de requisitos e ações e iniciativas que visam garantir justamente uma cadeia em conformidade, né? Então, a gente trabalha com o processo de auditoria, homologação desses fornecedores aí para garantir que eles cumpram todas as melhores práticas relacionadas às práticas trabalhistas, sociais e ambientais. A gente trabalha com 2 certificações na nossa cadeia, que é a certificação ABVTEX e a certificação Origem Sustentável, né? Então, todos os nossos parceiros e seus subcontratados precisam ser certificados para trabalhar conosco. Aqueles, né, a gente inclusive para subcontratado, que é um pequeno produtor, que muitas vezes
não tem condições ou estrutura técnica para fazer essa certificação, a gente apoia com uma parceria que a gente tem com o Sebrae, né? Então, o Sebrae, ele atua dentro desse fornecedor subcontratado para que ele possa apoiar nessa jornada, né, de adequação para a certificação. Então, a gente tem várias frentes, né, para garantir, né, a conformidade tanto ambiental, tanto social da nossa cadeia. Então, a gente trabalha com essas certificações justamente para que elas possam apoiar esse desenvolvimento da cadeia nesse sentido. É realmente um grande desafio a rastreabilidade do couro que vai nos calçados e acessórios. Por mais que vocês se acerquem de todas as cautelas relacionadas à certificação dos fornecedores, se realmente aquele couro vem da criação de um gado livre de desmatamento, livre de queimadas, de trabalho análogo ao da escravidão, a gente sabe que por ser uma cadeia muito fragmentada, é difícil realmente, é muito complexo fazer essa rastreabilidade e garantir a boa procedência, né? Então, mas vocês têm auditorias, vocês trabalham de forma assim mais localizada para realmente garantir a origem? Com relação ao couro especificamente, né, que é uma das nossas principais matérias-primas aí dos nossos negócios, a gente tem um projeto muito robusto, que é o projeto de rastreabilidade do couro, né, onde a gente utiliza da tecnologia blockchain para nos apoiar, né, nesse mapeamento e garantia de todas essas informações da cadeia. Como tu mesmo trouxe, né, Rosânia, essa cadeia do couro, ela é muito fragmentada e são muitos elos, né? Por exemplo, a Arezzo não se relaciona lá com o produtor, né, do gado que dá origem a esse couro. Então, existem muitas etapas, né, para serem trabalhadas e descobertas para que a gente consiga chegar lá na origem. Então, esse trabalho que utiliza a tecnologia blockchain como suporte aí, como tecnologia para nos apoiar nessa busca, dessa jornada, né, pela rastreabilidade do couro, tem o objetivo de garantir que essa matéria-prima, então, não tenha relação com o desmatamento, que é um grande desafio, né, do setor da pecuária, principalmente no Brasil. Né? Então, esse trabalho iniciou em 2022 e a gente tem a meta até 2030 de ter 100% da nossa cadeia rastreada até a fazenda, né, de cria. Então, é um desafio grande, como tu mesmo trouxe, e quando a gente fala, né, em desafios para o setor, quando eu falo que o desafio do setor é engajamento, é justamente isso que eu quero dizer, né? Aqui, a tecnologia, ela vem como suporte, como apoio para a gente conseguir encontrar as informações, mas o principal viabilizador desse processo é o engajamento desses elos da cadeia, o entendimento de cada etapa dessa cadeia, né, que muitas vezes é um produtor rural, muitas vezes é um CPF, né, é entendimento da importância do compartilhamento dessas informações para a gente consiga chegar lá na origem, né? Então, o engajamento, quando a gente fala em sustentabilidade, quando a gente fala em cadeia de fornecimento e conformidade, é fundamental para que a gente consiga, né, êxito nos resultados e nos projetos que a gente tem. Suelen, aproveitando que a gente está falando do couro, eu acompanhei o lançamento da Almi, que é uma marca vegana do Grupo Arezzo, mais ou menos há 3 anos. Que práticas e materiais vocês utilizam para a confecção dos produtos? Esses materiais alternativos, né? Esses materiais que atendem a essa demanda de não utilização de nada de origem animal. Então, a Almi, ela é uma marca, né, que nasceu já com muitas diretrizes relacionadas à sustentabilidade, né? Ela tem como grande pano de fundo ser uma marca zero carbono, né, neutra em carbono. Então, para que consiga, de fato, chegar a esse objetivo, para todo produto desenvolvido é feito um trabalho que se chama análise de ciclo de vida. Nesse trabalho, nessa contabilização, nessa análise de ciclo de vida, é feita a contabilização, né, das emissões de CO2 desses produtos especificamente. A partir dessa identificação das emissões, é feito um trabalho de ajuste, quando necessário, né, de processos ou troca de materiais para que a pegada de carbono daquele produto seja a menor possível, né, dentro das disponibilidades que a gente tem de materiais e processos. Quando a gente consegue fechar, finalizar, então o produto é produzido e aquilo que não é possível de reduzir, né, com a substituição de materiais ou com os processos mais sustentáveis, a gente neutraliza essa emissão através das compras, né, de créditos de carbono, de REDD, né, que são aqueles projetos de carbono que ajudam a preservar a floresta em pé. Né? Então, alguns dos materiais que são utilizados, né, a Almi utiliza em suas solas componentes de resíduos, por exemplo, né, da própria produção da nossa cadeia,
né, reinsere esses resíduos na sola para reaproveitamento, né, tem um trabalho de EVA, que é o EVA verde, né, que é feito com origem na cana-de-açúcar, tem PET reciclado, algodão reciclado, né, tem uma série de materiais, né, todas as tintas à base de água, né, sem uso de solvente, tudo isso para que o produto da Alme tenha o menor impacto possível, né, tanto para o meio ambiente quanto no sentido de emissão de CO2. Sobre o plano de descarbonização, já que a gente está falando aí de emissão de gases do efeito estufa, eu sei que vocês são neutros em carbono nos escopos 1 e 2, né? Ou seja, em relação às atividades internas da empresa e com relação aos gases que vocês emitem resultantes da energia que é adquirida pela companhia. E aí eu te pergunto, como é que está o processo de tentativa de neutralização sobre o escopo 3, que se refere às emissões indiretas, né? O transporte, o descarte dos resíduos, a distribuição e a pegada de carbono dos fornecedores. Perfeito. Bom, mês passado, fresquinha a notícia, né, nós recebemos o retorno do Science Based Target, né, que nossa meta baseada na ciência foi aprovada, né, nós submetemos ela em setembro do ano passado, então durante todo esse processo foi um processo aí de idas e vindas e muitos ajustes, né, dessa proposta de meta que nós submetemos, e as propostas que nós submetemos, ela leva em consideração o escopo 1, 2 e o 3, né, então a gente já faz inventário de escopo 3, já o escopo completo, né, o escopo 3 já há 2 anos, e durante esses 2 anos a gente entendeu aí qual é a dinâmica de emissões da nossa cadeia, né, então hoje mais de 96% das nossas emissões vem da nossa cadeia de fornecedores, então boa parte da nossa estratégia, da nossa energia, olhando para emissões, né, pensando em redução, vai ser focado em escopo 3, sem dúvida. Então, a meta que foi aprovada, né, pelo Science Based Target, leva em consideração, né, as metas de curto e longo, de médio e longo prazo, né, olhando para 2030, a gente tem um objetivo aí de reduzir 42% das emissões, e olhando para 2050, essa é net zero, né, então a gente tem um desafio muito grande olhando para todos os escopos, mas especialmente o escopo 3, e um dos nossos compromissos atrelados ao escopo 3 para a gente alcançar essa redução aí proposta e validada é justamente trabalhar no engajamento da nossa cadeia, para a nossa cadeia também submeta ou também tenha metas, né, ambiciosas, atreladas, alinhadas, né, ao desafio de 1,5 graus, que eles também tenham metas atreladas a esse escopo e trabalhem especialmente, principalmente, né, numa migração de uma matriz energética de fonte renovável. Então, a gente tem um trabalho aqui para frente muito focado nesse sentido, né? O Science Based Target não aceita a neutralização como estratégia de redução, né? Então, a gente nem está considerando essa frente justamente porque eles exigem a redução absoluta, né, das emissões. Então, é nisso que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Considerando esse retorno que nós tivemos no mês passado, a gente está nesse processo agora justamente de colocar no papel como que vai ser essa estratégia, né, passo a passo, né, toda essa proposta, obviamente, foi mais de 1 ano de construção dessa meta, foi levado em consideração, né, muito trabalho, todo o dinamismo, né, e as particularidades que a nossa cadeia de abastecimento tem, e com certeza todo esse trabalho foi construído também com o apoio de uma consultoria especializada, também especialista, né, no setor da moda. Então a gente tem bastante embasamento aí, bastante material, bastante consistência do que a gente vai fazer daqui para frente. Muito bom. Suelen, sobre o pilar de pessoas empoderadas. Eu li uma matéria em que você afirmava que o desafio das empresas do setor não é tecnológico, mas sim de relacionamento. Então, explica para a gente aqui essa afirmação. Fiquei curiosa. É um pouco o que eu falei ali quando a gente estava falando de cadeia, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, no final do dia a gente está falando de relacionamento com pessoas, né? Quando a gente olha para o tema diversidade, quando a gente fala do tema de responsabilidade social, tudo é relacionamento entre pessoas. No final do dia, a sustentabilidade é sobre pessoas e não sobre empresas ou sobre ambientes, né? É sobre como a gente se relaciona com o meio ambiente, como a gente se relaciona com outras pessoas, né? Então, é sobre isso, primeiramente, né? A gente tem que entender que a tecnologia, que as metodologias, né, e que os recursos, eles auxiliam esse processo de transição, né, para empresas mais sustentáveis, para cidades mais sustentáveis, para atitudes mais sustentáveis, mas no final do dia a gente está falando de pessoas e relacionamento, como a gente se relaciona com elas, como a gente se relaciona com o meio ambiente, né, então é por isso que eu digo, né, que o maior desafio, quando a gente fala em sustentabilidade, não é tecnológico, é de relacionamento, né, é relacional, né, a gente
se a gente tivesse uma cultura que valoriza a diversidade, a gente não teria preconceito, a gente não teria discriminação, a gente não teria uma série de problemas que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade e que é até vergonhoso falar que a gente ainda experiencia, né, que a gente ainda vivencia. Então, é muito sobre isso que eu quero falar quando eu falo que o problema, né, o maior desafio é relacional. Então, porque parte de atitude, né? Eu posso dizer, então, que vocês, nesses 4 pilares que vocês elegeram, a questão de diversidade e inclusão tem no Brasil um peso maior? Ela tem um peso muito grande, sim, e principalmente por a gente ser uma empresa, além de ser uma empresa de moda, a gente é uma empresa de varejo, que se relaciona com milhões de pessoas todos os dias, né? E esse relacionamento com pessoas, ela tem que ser a partir de um princípio que valoriza as pessoas na sua diversidade, né? A gente é um país diverso, né? E nossos clientes representam toda essa diversidade, então não tem como a gente pensar num negócio que depende das pessoas, que é feito para as pessoas, sem olhar esse pilar com um olhar muito atento, né? E sem que esse pilar tenha esse peso tão significativo para o nosso negócio. Então, sem dúvida, é tão importante essa temática da diversidade e inclusão que ela tem uma estratégia própria, né? Uma estratégia robusta, própria, com seus objetivos, com suas metas, né? Justamente porque a gente entende a importância desse tema para o negócio de moda, para o negócio da Arezo, né? Então, para ter uma ideia, a gente tem, né, na remuneração do nosso C-Level, 4 metas atreladas à sustentabilidade, e uma delas é relacionada à diversidade e inclusão. De tão importante que esse tema é, né? Ele está atrelado à remuneração variável dos nossos executivos, né? E isso demonstra muito, né, a importância, não só que o tema de diversidade tem, mas toda a temática de sustentabilidade para o negócio. E quando a gente olha especificamente, né, para essa temática da diversidade e inclusão aqui dentro, a gente vem trabalhando, né, nos últimos 2 anos especificamente, de uma forma bastante intensa, né? A gente tem 4 pilares que a gente prioriza nessa estratégia, que é equidade racial, que é empoderamento feminino, pessoas com deficiência e orgulho LGBTQIAP+, né? A equidade racial é um tema que a gente vem trabalhando com maior peso nos últimos anos, porque a partir do censo que a gente realiza dentro da nossa companhia e de vários inputs que a gente tem, né, de mercado, enfim, de consultores que nos apoiam nesse processo, é onde a gente tem maior oportunidade, né, de trazer representatividade, de trazer essa diversidade e equilibrar essa régua, né, da representatividade de pessoas negras dentro do nosso negócio, porque isso é importante porque a gente represente o que é o nosso cliente, que represente o que é o nosso país, né? Então, nesses últimos 2 anos, a gente criou uma série de iniciativas afirmativas justamente para aumentar essa representatividade dentro do nosso negócio. Então, a gente tem iniciativas afirmativas de entrada e iniciativas afirmativas para aceleração de carreira dessas pessoas negras. Então, a gente tem um programa de estágio afirmativo só para pessoas negras, onde a gente cria e desenvolve, né, um trabalho para jovens assumirem, né, posições dentro da companhia nas áreas administrativas, né, o 2º ano que a gente tem esse programa, ele já está rodando, tanto para as áreas administrativas do Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, e a gente tem um programa que foi lançado esse ano, que é focado nas pessoas que já estão negras, atuando dentro da empresa, que são potenciais, para que elas tenham suas carreiras aceleradas, e assim elas possam ocupar cargos de liderança dentro da nossa organização, porque não adianta só a gente ter diversidade na base, a gente precisa que essas pessoas ascendam, né, porque elas ocupem cargos, né, de tomada de decisão também, né, então é isso que a gente busca quando a gente fala em diversidade. É claro que a gente está trabalhando as demais temáticas, mas essa é uma temática que a gente acabou priorizando por uma série de fatores aí que foram inputs que a gente recebeu ao longo dessa jornada e para o próprio censo que a gente realiza dentro da companhia. Vocês também têm a certificação internacional do Sistema B, que é uma rede de empresas comprometidas com a implementação de melhorias e geração de impactos ambientais e sociais responsáveis. Suelen, qual é o benefício de ser uma empresa B? É bom para a reputação ou vocês estão de olho mesmo nos investidores, no apetite dos investidores? Eu acho que antes disso, né, os benefícios, o processo de certificação do Sistema B, para você ter uma ideia, levou 2 anos. É um processo muito profundo mesmo, ele é transformacional, assim. E a gente aprende muito nessa jornada. E a gente aprende uma coisa que é muito importante, eu acho, para todas as empresas, que
a gente não tem que ser melhor do mundo, que a gente tem que ser melhor para o mundo. Eu acho que esse é o grande legado que a certificação B deixa nas empresas, é de fato a gente entender que a gente tem que ser melhor para o mundo como empresa, ou como profissional, ou como pessoas. Eu diria que essa jornada de aprendizado que a certificação nos proporcionou, nos fez enxergar, inclusive, a agenda de uma forma diferente. E é claro, como tu mesmo disse, a questão dos investidores, a questão da reputação, a questão, né, de tornar isso um diferencial competitivo também é atraente, né? Mas eu acho que, acima de qualquer coisa, esse processo de aprendizado, né, esse entendimento de que a atuação das empresas para a sustentabilidade é para que as empresas sejam melhores para o mundo, né? Então, acho que isso é um legado muito importante que a certificação deixa, né, de uma forma muito profunda nas empresas. Recentemente, vocês fizeram uma fusão com o grupo Soma, que é dono das marcas Hering e Farm. Houve alguma alteração, Suelen, nas diretrizes ESG da Arezzo & Co em razão dessa fusão? Ainda não, Rosana, porque o processo não finalizou, né? A gente ainda está nesse processo de fusão que não está concluído, né? Então, até esse processo de fato ser concluído, né, a gente continua operando da mesma maneira, né? Tanto a empresa, o Grupo Soma, quanto o Grupo Arezzo & Co continuam trabalhando da maneira que sempre trabalharam, e aí a partir dessa fusão é que a gente vai ver como que vai ficar, né, essa organização, né, e essas diretrizes. Muito bem. Suelen, sobre moda circular, vocês têm o Troque, que é um brechó que incentiva a revenda e o reaproveitamento de roupas e acessórios usados. Na sua avaliação, essa tendência de consumo consciente está pegando mesmo aqui no Brasil? Há algum tipo de resistência? Como é que você avalia? Não, eu vejo um crescimento contínuo, né, desse mercado e um crescimento potencial para os próximos anos, né, não só no Brasil, mas a gente vê esse crescimento no mundo, né, o second hand, né, o brechó como um todo, tanto de luxo quanto de roupas, né, que não são de luxo, a gente vê esse movimento crescendo muito, tanto dos bairros, né, o e-commerce, e a Troque veio muito para o nosso negócio para nos ensinar e para ser esse braço circular, né, que nos apoia em conectar nossos negócios com a circularidade, né? E desde a entrada da Troque aqui no grupo, a gente, além de aprender muito sobre circularidade, a gente conseguiu conectar as nossas marcas, os nossos negócios com esses propósitos. E como que a gente opera né, na prática, né, com a circularidade dentro dos nossos negócios, conectando Troque e marcas. Hoje, boa parte daqueles produtos, né, que não foram vendidos nas coleções, que estão em estoque há muito tempo, né, ou com pequenos defeitos que ficaram, né, e que ainda podem ser comercializados, eles vão para a plataforma da Troque e lá na plataforma da Troque eles ganham uma nova vida, né? Então, com isso a gente consegue manter o valor agregado no produto, comercializar ele, né, por um preço mais acessível, obviamente, mas a gente tem a garantia que ele vai ter um destino muito mais rico do que se ficasse, né, nos estoques, né, e fosse perdendo o seu valor, né, se degradando às vezes, muitas vezes, né, ele vai perdendo a sua qualidade com o tempo. Então, usar a plataforma Troque como sendo esse fim de vida mais sustentável para os produtos é também praticar a circularidade. Muito bom. Vocês aderiram ao Pacto Global da ONU. Isso é muito importante para muitas empresas que não têm como estabelecer diretrizes ESG, é um importante guia de gestão, né, Suelen? Como é que tem sido esse relacionamento? A Rede Brasil do Pacto Global da ONU, gente, já é a segunda maior do mundo, então as empresas têm demonstrado muito interesse em alinhamento, né, às diretrizes das Nações Unidas. Perfeito. Acho que o pacto, ele nos guia, né, para um caminho que é um objetivo comum, né? Eu acho que ser associado, estar aderente, né, ao compromisso do Pacto Global em todas as suas frentes nos ajuda muito nessa jornada, né? É seguir o caminho de fato que vai trazer o retorno e vai gerar um impacto positivo que a gente precisa como empresa, né? A gente, inclusive, eu estava agora recentemente saí da agenda do Pacto porque a gente foi criado recentemente um GT exclusivo para discutir questões relacionadas à moda, né? E nós estamos nesse GT. Eu acho que é fundamental, né, dentro do pacto, essas discussões setoriais serem
realizadas, né, porque o pacto ele tem um poder, né, tanto o conhecimento científico quanto o poder, né, de capilaridade e transformação, né, e até de proposição, né, de políticas públicas setoriais são tão importantes. Então, ter esse tipo de discussão setorial dentro do pacto nos ajuda muito até a traçar o nosso caminho, né, e ajustar nossas rotas relacionadas à estratégia de sustentabilidade. Agora, Suelen, o setor de moda, né, a moda como um todo, por muito tempo, ela foi estigmatizada por ser altamente poluidora, né, por contaminar o solo, a água, o ar, por muitas vezes estabelecer relações de trabalho análogo ao da escravidão, trabalho infantil, ou seja, uma série de práticas abusivas, inadequadas. De que maneira você acha que a moda pode ser, do lado contrário, um vetor de transformação social, rumo à sustentabilidade? Eu acho que muitas empresas, né, já estão trilhando esse caminho, né? Eu acho que um exemplo é tudo que eu trouxe para ti, assim como a Arezeco, tem muitas empresas sérias no Brasil, empresas brasileiras que trilham esse caminho, justamente buscando mudar essa chave da moda para que ela gere mais impacto positivo, né, do que o negativo. Eu acho que o olhar que se tem para a moda muitas vezes é injusto, é sempre olhando o copo meio vazio, mas olhando a perspectiva, né, do impacto positivo que a moda gera, ele é muito significativo, né, principalmente no fator econômico, do número de pessoas que empregam, né, um dos setores que mais empregam no país, que faz a economia girar, né, a gente tem oportunidade sim, quando a gente olha principalmente para a cadeia, quando a gente tem, né, um desafio grande dessa cadeia de valor que envolve a moda como um todo, mas a gente vê trabalhos sérios como esses, organizações, associações como a BVTEX, né, como a BIT, instituições sérias que vêm fazendo um trabalho setorial muito profundo, né, e a própria Pacto Global agora criando a CGT justamente para garantir as melhores práticas, essas trocas, né, e definindo diretrizes para que a moda seja cada vez mais ética, cada vez mais responsável, né, e gere esse impacto positivo tão necessário, porque ela tem um poder de transformação, né, a moda ao longo da história foi objeto, né, de manifestação política, de manifestação cultural, de manifestação, né, do momento histórico que a gente vive. A gente vive um momento histórico, né, relacionado às questões ambientais muito sensível, e a moda tem o poder, né, de assumir esse protagonismo e fazer essa virada e ser a precursora dessa mudança tão necessária, que é uma mudança, né, para uma economia de baixo carbono, uma economia, né, mais resiliente, né, um negócio aí que leva em consideração, né, todos os aspectos da sustentabilidade para gerar lucro também. Você me fez lembrar, Suelen, a grande Mademoiselle Chanel, quando ela entende o espírito do tempo e ela diz o seguinte: a moda não é algo presente apenas nas roupas. A moda está no céu, nas ruas, a moda tem a ver com ideias, a forma como vivemos, o que está acontecendo. Por isso, né, Sueli, que nesse sentido é sim um grande vetor de transformação social rumo ao consumo consciente, que é o que a gente precisa muito nesse momento. Quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e te convidar para uma próxima vez. Aí vai ser a terceira vez, né, Suelen? E o convite, é um prazer sempre falar contigo, Rosane, uma pessoa com tanto conhecimento, né? Conversar com pessoas que entendem sobre o assunto é levar a conversa para outro nível. Eu acho que o espectador, né, o consumidor final, as pessoas no Brasil como um todo merecem esse nível, né, de profundidade de conversa, e tu proporciona, né, essa abertura para que pessoas e empresas possam vir trazer aqui o que está sendo feito, né? Claro, não é só as coisas boas, né? Mas admitir, reconhecer que tem muito a ser feito ainda, mas celebrar as coisas, os avanços que a gente vem fazendo, né? Como setor, como empresa, é importante compartilhar com todos. Muito obrigada, um beijo para você, até a próxima. Abraço, muito obrigada, gente. Eu conversei com a Suelen Joner, Head de Sustentabilidade da Arezenco. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capelutinic, nos trabalhos técnicos Gabriel Ferraz e a Débora Gonçalves, e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você, até a semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.